Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Paulo José. mais uma Seja vez. bem-vindo aqui obrigado. ao Comando Operacional. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com o senhor e passar mais uma tarde com o senhor, onde o senhor vai falar sobre a trajetória da carreira do senhor. Muito obrigado. E sobre a nossa história da corporação. Eu me sinto muito feliz de poder transmitir essa trajetória e contando a história aos pouquinhos. Hoje eu vou procurar contextualizar desde a 3752, que foi a nossa volta, a nossa transferência para o estado da Guanabara, depois a lei da opção, que foi a 4242, e a sequência disso aí nos anos de 64, 65, 66 e 67. Pelo menos esses quatro a gente tem que conseguir vencer hoje. Então, depois da 3752, que nós... Só lembrando também, desculpa, só lembrando que no nosso primeiro encontro nós batemos um papo até 1964. Foi, nós falamos isso, mas não ficou contextualizado. Aí a gente vai falar hoje, então se eu continuar. começar a falar sem contextualizar, Tá bom. vai ficar um hiato. Tá bom. Vai ficar um pedaço aí que vai ser difícil de entender. Até eu, às vezes, me confundo, porque foram muitos acontecimentos. Então, vamos começar da Lei 4242. O que foi a Lei 4242? A Lei 42, de 17 de julho de 63, ela fixava os novos valores para os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, civis e militares, instituía um empréstimo consultório, criava o Fundo Nacional de Investimentos e dava outras providências. Tinha nada a ver com opção. Nada a ver. 1963. No dia 17 de julho de 1963. O que nos afeta nessa lei? O artigo 7º dizia o seguinte: o aumento de que trata essa lei é extensivo nas mesmas bases percentuais ao pessoal do Poder Executivo, inclusive da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros transferido para o Estado da Guanabara, por força da Lei 3752, de 14 de abril de 1960, respeitado o disposto no artigo 1º. Por quê? Porque a Lei 3752 garantia que nós íamos continuar recebendo pela União. E essa lei que fixava os vencimentos militares, ela era extensiva a nós também. Então é preciso entender isso aí, né? Que a lei da opção não era só dizer que nós podíamos escolher, não, ela tinha uma série de outras prerrogativas no curso dela. O disposto nesse artigo é aplicável ao pessoal inativo, aposentado posteriormente à transferência na forma do artigo 2º. Então, até os inativos iam ser beneficiados com essa lei. Aplicam-se às corporações referidas nesse artigo as disposições do artigo 59 da Lei 2370, de 9 de dezembro, que regula a inatividade dos militares. Então, até a lei de inatividade estava entrando nessa lei aqui. Então, ela é uma lei muito abrangente. E é preciso que a gente entenda, né, a dimensão da lei no que significou para nós. Senão a gente não vai conseguir daí para frente entender a contextualização de tudo que veio depois dela. Bom, vamos à frente. Os oficiais ocupantes dos penúltimos e últimos postos, tenente-coronel ou coronel das corporações mencionadas nesse artigo, que façam jus a uma ou mais promoções para a inatividade, de acordo com a legislação própria especial, terão direito apenas aos proventos de 1 ou 2 postos, além do último. Então, ela limitou a 1 ou 2 postos aquele pessoal, mesmo que já estavam na inatividade. Então, e tudo isso aqui está contido nessa lei que é a chamada lei da opção para nós, né? O artigo 12 dizia: os militares que se encontram na inatividade, os pensionistas, terão os seus proventos e pensões reajustados
tomando-se por base os vencimentos fixados na tabela do anexo 2 dessa lei, independentemente de prévia apostila dos respectivos títulos. Era aquele pessoal que já estava reformado lá no Rio de Janeiro, que também foi abrangido por essa lei. Nenhum servidor público, civil ou militar, servidor de autarquia e serventuário da Justiça, na atividade ou não, poderá perceber no país mensalmente, a título de vencimento ou remuneração e vantagem pecuniária fixa, inclusive percentagem na arrecadação de tributos, custas e emolumentos, quantia superior a 350 mil cruzeiros. Aqui foi a primeira vez que se criou o teto. Então, quando a gente fala hoje em teto, lá em 1963 já tinha o teto. Só que o teto era fixado num valor, 350 mil cruzeiros, que devia ser o teto do ministro, não sei de quem, né? No cálculo do teto, não importa, mas é só para dizer que o teto, e aí depois ele fala no teto. Vamos mais para frente, que tem mais coisa que nos atingia antes de chegar na opção propriamente dita. Fica instituída para o Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara e da capital da República, que não existia. Não existia esse Corpo de Bombeiros da capital da República. Eles já estavam prevendo que nós iríamos ser o Corpo de Bombeiros da capital da República. A gratificação de risco de vida. O risco de vida foi criado naquela época lá. 1963. Destinada a compensar os riscos decorrentes de serviços efetuados com perigo de vida. A gratificação a que se refere este artigo será calculada com base nos vencimentos dos postos efetivos, obedecida a seguinte porcentagem: oficiais, 20%, praças, 30%. O Poder Executivo, dentro de 90 dias, regulamentará a matéria constante desse artigo, especificando as atividades que impliquem em efetivo risco de vida. Nunca foi regulamentado e nós nunca recebemos um centavo disso aqui. Entendeu? Então, o texto da lei não aconteceu nada. Ficou, e depois esqueceu e nunca mais a gente teve risco de vida. Só vamos ter risco de vida depois em 2009. Mas foi criado em 63. E só para o Corpo de Bombeiros. Vamos para frente. Aí eu acho que nós vamos chegar aonde nos interessa de perto, que é a opção, né? Que é o artigo 46. Artigo 46. É assegurado ao pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Conselho Penitenciário e do Corpo de Bombeiros, transferidos para o Estado da Guanabara, de acordo com o disposto na Lei 3752, que foi a que nos transferiu para o Estado do Rio, para o Estado da Guanabara, de 14 de abril, o direito de requerer sua volta ao serviço da União. Agora vem duas coisas aqui que são importantes para a gente entender. O pedido será apresentado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores dentro do prazo improrrogável de 90 dias a contar da publicação desta lei e será instruído com a fé de ofício do requerente. Então, esse é o primeiro requisito, porque é preciso entender esses requisitos. O primeiro requisito, a fé de ofício. O parágrafo 2º. O deferimento do pedido ficará condicionado à existência de vaga. Se isso aqui tivesse sido observado, nada do que aconteceu teria acontecido. E eu vou, na frente a gente vai contextualizar isso aqui. O servidor que estiver sendo submetido a sindicância, processo administrativo, inquérito policial, militar ou civil, não gozará do direito. Então, essa parte aqui, que é a lei propriamente dita, foram fixados 3 parâmetros: fé de ofício, existência de vaga, e não seria aceito aquele que tivesse processo administrativo. Algum problema, né? Então, estava aqui. Pronto, a lei dizia aí. Aí veio o regulamento da lei. Vamos lá para o regulamento da lei. O que dizia o regulamento da lei? O deferimento do pedido ficará condicionado: 1. A apresentação da fé de ofício, que já estava na lei. 2. A existência de vaga. 3. A comprovação de que o peticionário não está... E as três premissas que constavam dali. Aí vem mais coisa. Compreende-se... Aí vem a definição de vaga. O que era vaga? Né? Que diz aqui
que era a existência no quadro do Ministério, mas tal, que não era bem o que nos interessava. Aí vai para frente. Aí vem uma outra questão que não foi observada e que foi fundamental para o desfecho do restante. Somente o artigo 4º, o pedido de retorno à União, ao serviço da União, será individual, não podia ser coletivo. Então eu tinha que fazer o meu, você tinha que fazer o seu, ele tinha que fazer o dele, e dar entrada lá no Ministério da Justiça com aquelas coisas anteriores, fé de ofício, tal. O pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que voltaram ao serviço da União, agora veja só, constituirá corporações. O regulamento da lei, isto é, a complementação da lei, dizia que os que voltassem constituiriam corporações, o que não aconteceu. Só foi acontecer lá em 1966, assim mesmo, muito timidamente, e veio acontecendo. Então, isso aqui foi fundamental. Sujeito à legislação federal, que lhe for aplicável, promovendo-se a reorganização dos respectivos quadros. Então, para que houvesse, isso é que eu quero que vocês entendam bem, para que houvesse o deferimento dos pedidos individuais que cada um de nós ia fazer, era preciso que primeiro fosse criada a corporação. E na corporação fosse elencadas as vagas, porque podia não caber para todo mundo. Podia ter um coronel e ter 5 coronéis que tivessem optado. Aí ia ter uma seleção, ia ficar na Guanabara, não ia ficar na Guanabara, ia ter um outro procedimento. As organizações militares de que tratam esse artigo terão comandantes nomeados pelo presidente da República. Nunca aconteceu isso. Por indicação do ministro da Justiça e Negócios Interiores. E permanecerão inicialmente no estado da Guanabara, até que possam ser transferidos para a capital da República. O que isso nos fez pensar? Vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Se fosse você e você tomasse conhecimento disso aqui e disso aqui, o que você pensaria? O que eu pensaria? Ué, que eu tenho que me optar e tá no estado do Rio de Janeiro, se eu vou ficar ou não lá no Corpo de Bombeiros do Rio, se eu vou vir para... Exatamente. Foi o que nós pensamos. Então, o que nós pensamos? Não, Brasília é uma cidade que está iniciando a sua existência, não vai precisar do efetivo do Corpo Bombeiro todo daqui do Rio de Janeiro, que eram 1.500 homens naquela época. Né? Então, uma pequena parte deve ir para lá. E aí essa pequena parte ou será voluntário ou não, aí seria na época própria. Mas não todos, entendeu? Então, esse foi que nos norteou. Porque depois lá na frente, a gente teve que mudar uma imagem. Porque a gente, como 92% da corporação optaram, né, ficou parecendo que nós éramos contra o governo da Guanabara. Nós queríamos esvaziar o estado da Guanabara para prejudicar o governo da Guanabara, porque nós éramos a favor do governo federal, que era o Jango Goulart. Entendeu? Então, isso aqui, e esse aqui foi a grande questão. Né? Por que isso aqui não foi seguido? Isso não foi seguido. Nada do que está aqui foi seguido, que era a lei e o regulamento da lei. Essa contextualização, para a gente entender os fatos que vieram posteriormente, é fundamental. Por quê? Porque o governo federal viu uma possibilidade realmente de prejudicar o estado da Guanabara, tirando todo mundo do estado e colocando no vazio. Porque se não tinha corporação, não tinha vaga, o que nós íamos fazer lá no Ministério da Justiça? Entendeu? Ficou claro isso? Ficou claro? Ficou. Então é isso. Então, essa foi uma situação preliminar que foi fundamental. Ora, o que aconteceu a partir disso aqui? Todo mundo ficou um questionando o outro. Vamos optar, não vamos optar? Não, mas a gente não vai sair da Guanabara. Porque tinha muita gente que não era interessante sair da Guanabara. Eu mesmo não era interessante sair da Guanabara. Tinha uma vida muito boa lá, pô. Vivia na casa dos meus pais. Isso é tão... quem morava no Rio de Janeiro, Exatamente, ali, na própria cidade, tinha família. Então, essa decisão, nasceu lá, eu vou para Brasília, não conheço ninguém. Era um tiro no escuro. Era um tiro no escuro. Então, na nossa cabeça, nunca passou a possibilidade de que nós fôssemos retirados de lá à força,
como foi o que veio acontecer depois. A briga do governo federal com a briga do É tipo assim, do Coronel Estado Paulo Armado. Zé, você vai para Brasília. João, você vai para Brasília. Não, foi depois o que aconteceu, o que aconteceu foi isso. Entendeu? Então, a partir daí, a gente ficou aguardando. Vamos aguardar. Que tivesse, que fosse instituída a corporação e que tivessem as vagas, e aí se definiria quem vinha, quem não vinha, quem ficava lá, quando viria, se viria posteriormente, se demoraria 2 anos, 3 anos, 5 anos, até que todos pudessem vir ou não pudessem. Isso não estava claro. O que ficou claro, e eu insisto nisso, vai ter que ter corporação e vai ter que ter vaga, né? E aqueles outros requisitos. Então, esse foi o primeiro ponto fundamental. Muito bem. Como tinha dentro do Corpo Bombeiro algumas tendências, né? Uns eram a favor, outros eram contra, uns gostavam do comandante, outros não gostavam do comandante, tinha essas questões, né? E o comandante, nessa época, já não era o Coronel Ermar, que eu falei daquele motim, aquela coisa toda, já era o Coronel Abel, né? Abel Fernandes de Paula, que era o comandante, né? Que tinha atendido as reivindicações, principalmente das praças. Era ele o comandante. Então, tudo bem. A gente estava tranquilo, esperando os acontecimentos. Foi deferido, e aqui dizia que só poderia ser deferido depois que todos os requerimentos tivessem sido aprovados. Eu acho que eu não cheguei a ler essa parte. Eu acho que está aqui mais para frente. Está aqui mais para frente. Ó. Até a reorganização dos órgãos a que se refere o presente artigo, a administração financeira do pessoal da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro, que retornaram ao serviço, caberá ao serviço de inativos e pensionistas militares do Departamento de Administração do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, que será reestruturado. Enquanto não forem reorganizados os serviços do Corpo Bombeiro, não poderá haver deferimento de qualquer requerimento. Então, todos os requerimentos tinham que ficar aguardando a reorganização do Corpo Bombeiro e da Polícia Militar, né? E essas questões burocráticas que tinham que ser resolvidas. E nada disso aconteceu. Por quê? Porque no final do mês de novembro, início do mês de dezembro, o ministro atendeu o requerimento do Major Dinanci e nomeou o Major Dinanci coordenador dos optantes, que era uma coisa que ninguém sabia o que era. O que era coordenador dos optantes? Não era nada, né? A gota d'água foi aquela situação que eu já me referi a ela, com certeza, do tenente Manuel Gregório de Azevedo, que jogou o capacete para o alto quando deu o requerimento. Já contei isso, eu acho, né? Do capacete, não. Não contei? Eu não me lembro do capacete, não. Não, então, ele entrou de serviço lá em Vila Isabel, no quartel, né? E era um sábado. E ele estava de serviço e deu o deferimento. Ah, sim, o senhor contou. Aí foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro, depois do Major Dinanci. Sim. Aí ele disse que não era mais federal, que não ia tirar o serviço, foi preso e depois foi solto. O senhor contou. E aí o comandante, o governador disse: quem publicar, rua. E aí aconteceu isso. Todos os que publicaram, rua. Tudo bem, aí eu já contei o que a gente ficou, não tinha nada para fazer, cada um ia para um lado, outro ia para o outro. Sim. Depois veio a Revolução, aí veio a nomeação do Coronel Ermar, aí chegamos em Brasília. Então daqui para frente agora vamos lá, porque aquela outra parte eu já contei. Desse episódio, isso aqui eu não tinha deixado bem claro, né? Por isso que eu retornei, para deixar bem claro por que aconteceu o que vai acontecer, se não era para ter acontecido, se tivesse sido seguido o que estava na lei. Aí nós chegamos em Brasília, tudo bem. Medidas após a chegada em Brasília. Eu te mostrei até a foto, né, da sanfona e tal, né? Que foi o que fez as pazes entre os bombeiros que estavam chegando e a GEB que estava saindo. Né? Sim. Muito bem. Então, medidas que foram tomadas. Primeiro, escala. Dividir aqueles 132
né? Não, 120, porque os oficiais eram uma escala e as praças eram outra escala. Escala, 24 por 24, 3 alas, ala A, ala B, ala C. 2 ficavam de serviço e uma ficava de folga. Outra medida que foi tomada, e foi tomada pelo tenente na atividade na época, né? Por conhecimento com o chefe da manutenção da Polícia Federal, porque o Forte Apache ficava nas dependências da Polícia Federal, né? Do Departamento Federal de Segurança Pública. Foi conseguir algumas viaturas, um ônibus e um jipe, e uma outra que eu não estou me lembrando, mas um ônibus e um jipe, sim, uma rural que servia ao comandante, né? Que era o capitão Jacarandá, que eu já falei, disso aí eu já falei. Muito bem. Então esse ônibus teve um papel fundamental na nossa permanência aqui na capital, porque ele foi um amenizador do estresse, porque aquelas 2 alas que ficavam de serviço, a terceira ala ficava liberada por 20 dias e ia para o Rio neste ônibus, né? Tinham 2 motoristas, que era o sargento Tércio e o sargento Mica, eles iam para o Rio levando essa turma, né? Ficavam lá, trazia de volta e levava. Então isso foi porque o pessoal que veio para cá, eu já falei isso também, veio sem família, né? Veio sem condições adequadas e tinha que cortar madeira para fazer comida, porque não tinha fogão, não tinha restaurante, não tinha nada. Faltava, né? cobertor? Faltava cobertor. Eu vi essa história. Os bichos quase que carregavam a gente de dentro do alojamento, o pessoal que estava lá. Então, era uma situação difícil. Né? Muito difícil. Então, esse pessoal que ia para o Rio, ficava lá com a família, pelo menos aqueles 20 dias, voltava, ficava 40 dias em Brasília, 20 para lá. Então, esse ônibus foi fundamental. Ótimo. E foi importante, porque não teve nenhum acidente durante todos aqueles anos em que esse ônibus funcionou. Que bênção. Foi uma bênção, né? Graças a Deus. E era um ônibus velho, um ônibus que foi recuperado. Quais as outras providências? Principais. Conseguir terreno e conseguir quartel. Né? Primeiro os terrenos e depois os projetos do quartel. Aí eu tive uma participação muito grande, porque eu também devo ter falado lá no começo, que eu fui designado pelo comandante da Polícia Militar, que não foi nem do Corpo Bombeiro, lá em abril de 63, eu e mais 2 tenentes da Polícia Militar, para vir para Brasília para escolher os terrenos para construção de residência e de quartéis. E a gente não veio antes de nós chegarmos aqui em Brasília. Aí é que nós começamos a ver isso, né? Os terrenos terrivelmente difíceis. Na Nova Cap a gente não era nem recebido, cara. Nem recebido nós éramos na Nova Cap. Nós chegava lá, não pode, tá em reunião, tá não sei o quê. Então, e o comandante, o coronel Hermar, começou a ficar inquieto. Porque ele tinha prometido naquele documento que eu mostrei para vocês que tomaria as providências, precisava só de ter um alojamento e equipamento, porque depois o restante seria providenciado, até poderíamos nós mesmos construir, aquelas coisas todas. Aí ele começou a querer fazer as coisas e não conseguia. Aí aconteceu um fato, né, que é um fato muito pessoal, né, mas que foi fundamental também. Depois da primeira vez que nós viemos aqui, que nós nos instalamos em julho, a outra vez que eu vim com ele, porque eu era ajudante de ordem dele, né, do comandante, né, nós estávamos lá no Rio. Nós viemos, instalamos a tropa e voltamos, aquele 132, e ele e eu voltamos para o Rio de Janeiro. Muito bem, da próxima vez que a gente veio, ele se hospedou no Hotel Nacional, e eu também, né, ficamos hospedados lá no Hotel Nacional. E tinha a festa dos estados aqui em Brasília. Dali do Hotel Nacional, a gente viu a festa dos estados, que foi ali, nessa época, ali onde hoje está aquela região de hotéis ali na Asa Norte, perto da W3, né? De lá a gente... Aí o coronel falou, vamos lá ver aquela festa dos estados, como é que é. Aí nós fomos. Chegamos lá, fardado. Chegamos na festa do estado, estamos lá, rodando. Aí 2 senhoras, eu acho que a gente chamou a atenção, porque a gente estava fardado, eles nunca tinham visto ninguém fardado daquele jeito ali, né? Elas vieram falar com a gente.
Aí chegaram, perguntaram, quem são vocês, não sei o quê. E aí começamos a conversar, a gente conversou. Aí o coronel falou, ó, tudo bem, nós já vamos. Aí uma das senhoras falou assim, não, o senhor pode ir, mas o senhor deixa o seu ajudante de ordem aqui com a gente. Aí ele olhou assim para mim, eu olhei para ele, aí eu, não, ele fica aqui com a gente, só vai, mas ele fica aqui com a gente. Aí eu fiquei com elas, com as duas, eram duas senhoras, né? Batendo papo. 40 anos, daí por aí afora. Eu tinha 22 ou 23, não, de 23, né? Então era uma distância bem grande assim, né? Era quase a idade da minha mãe. Pô, minha mãe devia ter uns 45 por aí, né? Tudo bem. Dali, essa senhora me levou na casa dela para almoçar, na casa dela, né? Que era na Superquadra Sul 205, um belíssimo de um apartamento. E me apresentou a um senhor que ela disse que era cunhado dela. Eu estou dizendo que ela disse porque depois eu vou explicar o porquê disso aí. E a gente ficou conversando ali, aquela situação toda, tudo bem. Bom, enfim, essa senhora, ela se encantou comigo, por uma razão que lá na frente eu fui entender, né? E passou a me chamar para ir para cá, para ir para lá. E aí eu comecei a contar a nossa história, tanto para o cunhado dela e como para ela. Para encurtar, este senhor não era cunhado dela, eu fiquei sabendo depois, era o marido dela. E ela tinha um problema seríssimo, porque ela tinha um filho que provavelmente teve um filho que provavelmente seria da minha idade ou um pouco menos, não é? E que tinha morrido num acidente de automóvel e ela culpava o marido. Então ela tinha um problema grave, ela tinha tido depressão, etc, etc. Mas por que eu estou dizendo que ela foi fundamental para nós? Porque nas festas que ela passou a me levar, numa delas ela me apresentou o presidente da Nova Cap. E fez eu quero que você atenda. Não, e outra coisa, e esse senhor que ela disse que era cunhado dela e que depois eu fiquei sabendo que era marido dela, era ministro. Nossa. Então ela estava lá no topo, no topo. Eu não sabia. Eu estava conversando com uma senhora, e ela estava me tratando muito bem, e me levava para lá, até dormir na casa dela, tinha babá, foi uma coisa assim extraordinária. Né? Bom, ela me apresentou, José Luiz Coelho, e disse para ele que queria que ele me atendesse e As portas da Nova Cap se abriram para mim. Aquilo que estava completamente fechado, se abriram para mim. E aí eu fui lá, ele marcou para eu ir lá conversar com ele, eu fui lá e ele me apresentou o diretor de edificações, que era o doutor Armando Buchmann, né?